Para entender a operação, precisamos entender o que exatamente aconteceu em Munique e por que Israel reagiu da forma que reagiu. Os Jogos Olímpicos de 1972 foram planejados para ser o oposto de Berlim 1936. A Alemanha Ocidental queria mostrar ao mundo uma nação nova, aberta e democrática. O lema era "Os Jogos Alegres". A segurança era propositalmente relaxada, sem cercas pesadas, sem soldados armados visíveis. O Grupo Setembro Negro aproveitou exatamente essa brecha. Na madrugada do dia 5, os 8 homens já tinham informações precisas sobre onde a delegação israelense estava hospedada. Eles sabiam os apartamentos, os horários, os hábitos. Meses de planejamento. 2 atletas resistiram ao assalto inicial e foram mortos: o treinador de luta Moshe Weinberg e o levantador de peso Yosef Romano. Os outros 9 foram capturados. A exigência era simples: Israel deveria liberar 234 prisioneiros palestinos. A primeira-ministra de Israel na época, Golda Meir, disse não, sem negociação. The Arabs are prepared to negotiate with us? Which Arab? Where? When? O governo alemão tentou resolver, mas não tinham tropa especializada em antiterrorismo. A unidade GSG-9, que é a Unidade de Resposta contra Terroristas da Alemanha, nem existia ainda. Seria criada justamente por causa de Munique. O plano foi levar os terroristas e os reféns a um avião em Fürstenfeldbruck, uma cidade na Alemanha, com policiais disfarçados de tripulantes. Mas os policiais recuaram na última hora, acharam perigoso demais. Então o plano B era atiradores de elite. Mas eram atiradores comuns, sem treinamento específico, sem equipamento adequado, e não sabiam ao certo quantos terroristas havia no grupo. O resultado foi um desastre. Durante o confronto no aeroporto, os terroristas executaram todos os reféns. 5 dos 8 atacantes do time de Israel foram mortos. Os 3 sobreviventes foram capturados. Menos de 2 meses depois, o Grupo Setembro Negro sequestrou um avião da Lufthansa, e a Alemanha Ocidental libertou imediatamente os 3 terroristas capturados em troca dos passageiros. Os 3 chegaram à Líbia como heróis, recebidos por Muammar Gaddafi. A primeira-ministra de Israel, Golda Meir, ficou furiosa e tomou uma decisão que mudaria a história da inteligência mundial. Em uma reunião fechada em Jerusalém, a primeira-ministra autorizou o Mossad a caçar e eliminar cada pessoa envolvida no planejamento do massacre das Olimpíadas em Munique, em qualquer lugar do mundo, pelo tempo que fosse necessário. A ordem foi direta: encontrar os responsáveis, onde quer que estivessem. Para coordenar a operação, foi criado um comitê secreto chamado Comitê X, um grupo restrito de altos funcionários do governo e da inteligência israelense que irá supervisionar cada movimento. O Mossad começou a montar sua lista de alvos. Não era uma lista improvisada, era construída com inteligência humana, fontes dentro de redes palestinas, com comunicações interceptadas e com relatórios compartilhados por agências europeias parceiras. Aqui entra um elemento que poucos conhecem. A Operação Ira de Deus não foi uma operação isolada do Mossad. Ela funcionou dentro de uma rede de inteligência europeia chamada Clube de Berna, um fórum secreto de cooperação entre as agências de inteligência dos países ocidentais. A lista do Mossad incluía nomes de planejadores, financiadores, facilitadores logísticos e líderes operacionais do Setembro Negro. Alguns eram figuras centrais, outros eram simpatizantes que cruzaram a linha errada. Cada nome era um alvo. Cada alvo recebia uma sentença. As operações aconteceram em múltiplos países: Roma, Paris, Nicósia, Madrid, Beirute, Khartoum. Cada assassinato era cuidadosamente planejado para parecer um acidente, uma morte natural ou simplesmente desaparecer sem rastros. Entre 1972 e o fim da operação, o Mossad eliminou dezenas de pessoas ligadas ao ataque. Alguns dos casos mais notórios: Wael Zwater, representante da OLP em Roma, foi morto em outubro de 1972, apenas um mês após Munique. 12 tiros na entrada de seu apartamento. O Mossad o identificava como ligação do Setembro Negro na Europa. Mas havia um nome acima de todos na lista do Mossad: Ali Hassan Salameh, conhecido como o Príncipe Vermelho, filho de um combatente palestino, famoso, carismático, bem relacionado, treinado pela KGB soviética e pela inteligência alemã oriental. Salameh era o chefe de operações do Setembro Negro. Para Israel, ele era o arquiteto do massacre de Munique, o homem que planejou cada detalhe daquela madrugada de setembro.
Caçá-lo se tornou a prioridade máxima da operação. Em 1973, o Mossad recebeu informações de que Salameh estava escondido em Lillehammer, uma pequena cidade norueguesa. Uma equipe foi enviada imediatamente. O que aconteceu a seguir se tornaria um dos maiores erros na história do Mossad, e quase destruiu toda a operação. O homem que estava observando não era Salameh, era Ahmed Bouchik, um garçom marroquino de 29 anos, sem qualquer ligação com terrorismo, que vivia tranquilamente na Noruega com sua esposa grávida. Em 21 de julho de 1973, 2 agentes do Mossad abordaram Bouchik em uma rua de Lillehammer e o balearam várias vezes. Ele morreu no local. O que veio a seguir foi um desastre completo. Diferentemente de outros países europeus, a Noruega não fechou os olhos. A polícia norueguesa foi eficiente, rápida, e prendeu vários agentes do Mossad nos dias seguintes. 2 agentes foram condenados por assassinato em tribunais noruegueses. Passados os anos mais turbulentos do escândalo, o Mossad reorganizou seus esforços. A operação continuou, mais silenciosa, mais cautelosa. E Ali Hassan Salameh continuava vivo. Ele havia se tornado ainda mais cauteloso após Lillehammer. Cercou-se de guarda-costas, mudava de localização constantemente, evitava rotinas previsíveis. Por anos, o Mossad tentou localizá-lo sem sucesso. Então, em 1979, veio a informação decisiva. Salameh estava em Beirute, no Líbano. O Mossad montou a operação com precisão cirúrgica. Uma agente chamada Erica Chambers, vivendo em Beirute há meses sob cobertura, passando por uma artista britânica, havia monitorado os movimentos de Salameh durante semanas. Em 22 de janeiro de 1979, um carro-bomba explodiu quando o comboio de Salameh passava por uma rua de Beirute. Ali Hassan Salameh foi morto instantaneamente. Junto com ele, 4 guarda-costas. 7 anos após Munique, o Príncipe Vermelho havia finalmente caído. Ao longo desse período, o Mossad eliminou dezenas de pessoas identificadas como envolvidas no massacre de Munique ou na estrutura do Setembro Negro. Os números exatos nunca foram confirmados oficialmente por Israel. Abu Daoud, um dos principais planejadores do ataque de Munique, sobreviveu a uma tentativa de assassinato em Varsóvia em 1981 e viveu até 2010, morrendo de insuficiência renal no Egito. Em 2005, Steven Spielberg lançou o filme Munique, com Eric Bana no papel do agente Avner Kaufman. O filme foi uma das primeiras representações cinematográficas da operação para o grande público e gerou intenso debate sobre os limites éticos da retaliação e da inteligência como arma de Estado. O debate continua até hoje. Munique, de 1972, não foi apenas um ataque terrorista. Foi o momento em que o mundo percebeu que o terrorismo internacional havia chegado e que nenhum espaço, nem mesmo os Jogos Olímpicos, estava protegido. E a resposta de Israel não foi apenas militar. Foi uma operação de inteligência que reescreveu as regras do que um Estado poderia fazer além de suas fronteiras. Se você chegou até aqui, deixe o like se gostou do vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.